Muito bem, da comunidade, meio-dia, mais 5 minutos, estamos iniciando mais uma edição da Terça Legislativa. Hoje é terça-feira, dia 6 do mês de junho. Boa tarde para você que estava aí na sintonia do Show da Manhã com ele, Vanei Marques. Hoje, em virtude de um problema familiar, Reinaldo Rocha não estará participando aqui da técnica, estamos juntos fazendo o programa e hoje na primeira meia hora o professor Sérgio será o entrevistado da Terça Legislativa. Hoje, dia 6 de junho, é Dia Nacional do Teste do Pezinho, tá? Então, a comemoração do dia de hoje. Professor Sérgio, boa tarde. Boa tarde Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Comunidade FM. Estamos presentes aqui nessa terça-feira, né? Para trazer as informações referentes à Câmara Municipal de Porto Ferreira. Muito bem. Dentre os vários assuntos, antes de entrarmos propriamente nos requerimentos e também nas indicações e na 20ª sessão ordinária que aconteceu ontem na Câmara Municipal, o senhor já havia falado, nós já havíamos até divulgado anteriormente, inclusive da última vez que o vereador esteve batendo um papo com a gente na Terça Legislativa, falou-se de um projeto de lei, né, um anteprojeto de lei, que daria algumas diretrizes no atendimento bancário. E chegando ontem na sessão para a transmissão via rádio, nós percebemos na pauta que estava para ser votado. Quando termina o expediente, às 9h30, que entra para a ordem do dia, o nobre vereador e presidente da Casa de Leis, Miguel Bragioni, faz aí um comunicado de que o senhor havia retirado o projeto por uma questão, um parecer técnico, enfim. Dá para explicar, vereador? Porque nós já estávamos aguardando, inclusive, na data de ontem, a votação. E deve ter sido passado por comissões, enfim. Queria que o senhor explicasse qual foi o problema técnico para ter retirado e quando volta de novo em votação. Muito bem, Paulinho. Esse projeto que trata sobre a obrigatoriedade das agências bancárias no âmbito do município de Porto Ferreira colocarem à disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de caixas para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável. É um projeto que já existia, mas não vinha sendo... Uma lei, né, que já existia, mas não vinha sendo cumprida. Aí, como eu sou professor, todos sabem, e estou lecionando atualmente na cidade de Pirassununga, tenho alguns amigos vereadores também naquela cidade, e vi que naquela cidade o prefeito Ademir Lindo, ele, através de um decreto também, ele... está fazendo cumprir essa lei que já existia na cidade de Pirassununga, e eu me interessei pelo projeto, né? Eu ouço muito a rádio lá de Pirassununga quando estou indo a caminho da escola, e lá eu tenho visto que está dando certo. O prefeito tem feito os bancos cumprir a lei existente, que é o atendimento às pessoas no tempo razoável, que a gente diz, 15 minutos quando... em dias normais e até 30 minutos em dias de pico, perto do pagamento ou pós-feriado, antes de feriados. E a gente tem ido aqui em Porto Ferreira nas agências bancárias e tem visto que principalmente 2 ou 3 agências está ficando insuportável a gente ir no banco e a gente tem ficado de 2 a 3 horas para fazer um procedimento no caixa, onde deveria ser no máximo em dias de pico em 30 minutos. Então, em decorrência dessas reclamações que a gente tem recebido dos munícipes e também por ter conhecimento que essa lei está dando certo, está vigorando na cidade de Pirassununga, eu resolvi, peguei a lei anterior, eu fiz umas alterações com relação ao que vinha dando certo na cidade de Pirassununga e entrei com o projeto. E quando eu fui fazer o projeto, eu procurei o jurídico da casa, e estive lá com o Dr. Ivo Snauer, batendo um papo com ele sobre como a gente deveria estar dando entrada no projeto, seria através de um anteprojeto ou até mesmo através de um projeto de lei. Eu fui orientado a fazer dessa forma. O projeto passou nas comissões, teve parecer favorável, mas depois, quando já estava na pauta para votar, a gente percebeu que
que o projeto ele tinha um vício de iniciativa, né? O que é o vício de iniciativa? No projeto ele diz o que tem que ser feito caso a agência não cumpra a lei, né? E a gente percebeu que a gente está aventando um pouco na seara do executivo. Isso não pode acontecer, né? O projeto poderia ser vetado pelo prefeito municipal. E em reunião antes da sessão, onde todos os vereadores se reuniram, foi feito um acordo que eu retiraria o projeto, né? E faria essa correção, né? Que o projeto tem que ser regulamentado através de um decreto do prefeito municipal, para que o mesmo possa entrar esteja vigorando, né? Então a gente entrou e nas próximas sessões agora, eu vou arrumar o projeto essa semana e ele vai ser votado em regime de urgência. Então em breve esse projeto estará sendo novamente colocado em prática para que possa ser votado e o povo e a população, os munícipes, sejam os grandes beneficiados. Muito bem, 12:11. O professor, logicamente que a imprensa tem o papel até de questionar, de trazer as questões, porque se nós formos só simplesmente abrir o espaço e falar e explicar, não seríamos imprensa, seríamos um órgão só oficioso, né? Sim. E o nosso papel é fazer algumas indagações e como, neste caso, o projeto de lei é de vossa autoria, eu tenho que fazer uma pequena reflexão em relação a, vamos dizer, a não observação desse detalhe importante, já que passou pelo jurídico, passou pelas comissões e recentemente tivemos um caso parecido, quando da entrada da SEI para apurar aqui a agência concessionária de água e esgoto de Porto Ferreira, e também quando chegou, né, nesse caso diferente, né, do senhor, foi votado, foi aprovado e depois foi retirado porque perceberam um vício, também a exemplo desse caso. Não acaba ficando mais moroso? Aonde está, na opinião do nobre vereador, esta falha? Porque o que acontece? Nós, cidadãos, né, comunidade, estamos ansiosos para que as coisas aconteçam. E já é de praxe a justiça, enfim, ter uma morosidade. E a gente sabe que tem trâmites. Olha, para requerimento, encaminha, tem 15 dias para responder. Depois que responde, se não responder completo, eu pergunto de... Enfim, já é um sistema moroso. E mais uma vez a comunidade acaba sendo prejudicada, porque penso eu que esse projeto, conheço a lei de Pirassununga, trabalhei por tempos lá, inclusive fiz algumas matérias jornalísticas quando a prefeitura tomou as ações de multas para as agências bancárias. Em alguns casos eu até acompanhei o momento em que foi deflagrado essas ações conjuntas, inclusive com o PROCON da cidade. Então eu queria saber aonde está, na opinião do senhor, essa falha. O vereador fez o projeto, passa para o jurídico, passa para a comissão, vai na pauta, na hora de... não, gente, não vamos votar porque está errado. Complicado, na verdade, vereador. A gente percebeu, né, antes o Miguel, que é o presidente da Câmara, ele antes da sessão, ele foi dar uma olhada no projeto e percebeu que ele continha esse vício de iniciativa. Na verdade, a gente tomou bastante precaução, né? Poderia ser que o projeto, como é um projeto muito bom para a comunidade, pode ser que a gente, se votasse ontem, passaria, o prefeito também, como é um projeto bom, acataria, né? Só que a gente ficou com medo porque o jurídico entendeu que a gente não estava passando na seara do executivo, porque não fala porque na lei diz que a gente não pode fazer determinações que é da área do executivo fazer. Só que na lei orgânica, na verdade, as determinações porque no projeto fala que as denúncias dos munícipes deverão ser encaminhadas ao setor de fiscalização da Prefeitura de Porto Ferreira, que por sua vez, após a confirmação, aplicará as sanções cabíveis. Então o Miguel ficou com medo, né? A gente conversou lá, que como os fiscais que terão a incumbência de estar fazendo as autuações às agências, eles poderiam ficar sobrecarregados, né? E isso poderia implicar do prefeito ter que fazer algumas contratações de novos fiscais de postura, porque os fiscais que estão na prefeitura, eles já têm as determinações
E com mais essa incumbência, poderia ser que o prefeito poderia enxergar um veto no projeto por conta de ter que contratar mais fiscais e a prefeitura, no momento, não ter como fazer isso. Porque havendo a necessidade de contratação e em virtude do limite a gente já estaria prudencial... entrando na seara do executivo. Perfeito. Porque geraria o projeto uma despesa ao erário. É isso. Então isso é incumbência do executivo, não da Câmara Municipal. De qualquer forma, né, ficou claro, esclarecido. A minha observação é que esse vício não foi apurado antes, para não criar uma expectativa, porque sempre a população que é penalizado, como o senhor mesmo está afirmando, o projeto é um projeto que vai favorecer a comunidade ferreirense. Com certeza. E, Paulinho, o que foi bom que a gente tratou ali, por haver essa falha, né? A gente já deixou acordado lá entre os colegas, os pares, né? Que assim que eu enviar o projeto novamente, que vai ser feito hoje à tarde, eu já estou fazendo a correção, esse projeto vai ser votado em regime de urgência, em consenso com os demais vereadores, porque todos enxergaram que é um projeto que é muito bom para a comunidade. Nesse caso, vereador, não vai ter que passar de novo pelo crivo do jurídico, das comissões, porque o projeto é o mesmo, vai só fazer essa observação, essa correção. Sim, precisa de um parecer do jurídico, sim, né? Mas e também da comissão de finanças. Não vai dispor de um tempo muito grande, porque ele já conhece, né? Isso, eles vão fazer em regime de urgência, né? Eles vão dar prioridade por conta que esse projeto já estava tramitando na casa por algum tempo. Muito bem. Bom, ontem na sessão camarada teve alguns requerimentos, as indicações nenhuma foram lidas em virtude do prazo, né, do expediente, que isso rege o estatuto interno da Câmara Municipal, que tem que se respeitar o horário e não pode ultrapassar o expediente das 21 horas e 30 minutos. Deu o prazo, encerra-se o expediente e segue para a ordem do dia. Então teve alguns requerimentos e, se eu não estiver enganado, os requerimentos que foi proposto pelo senhor não chegou a tempo de ser lido, é isso? Que foram mesmo. Os requerimentos de número 281, 282 e 283, que será votado na próxima semana. Mas a gente, como o senhor está aqui, a gente já pode antecipar. Nesses requerimentos são pedidos de informações sobre as dependências da Secretaria Municipal de Cultura. O outro é sobre o convênio médico dos servidores públicos municipais e também sobre a aquisição de instrumentos da Banda Marcial Municipal Cruzeiro do Sul. O senhor poderia explicar para a gente, vereador? Foi como você disse, né, infelizmente, devido também a essa reunião que a gente teve antes da sessão, acabou atrasando o início da sessão, né? E depois também, devido às complexidades dos demais requerimentos, todos os requerimentos bons, né? E foram debatidos, né? Um debate muito amplo nos demais requerimentos, acabou não dando tempo de ler os meus requerimentos. Mas o 281, eles dispõem sobre as informações sobre as dependências da Secretaria Municipal de Cultura. São informações referentes também, como o vereador disse, uma das indagações seria quanto ao Anfiteatro Exaltino Casemiro, sobre os ventiladores que não estão funcionando, sobre as lixeiras que não constam ali nas dependências do anfiteatro. Outras informações referentes a vigias, professores, enfim, informações referentes à Secretaria Municipal de Cultura. O 282 seria sobre informações sobre o convênio médico dos servidores públicos municipais, que é também um assunto que foi muito debatido. Seria esses servidores que na ocasião perderam a Medporto. Perderam na gestão anterior, né? Por um problema que não vem ao caso a gente relatar aqui agora, deixaram perder o convênio da Medporto, né? E muitos funcionários acabaram ficando sem o convênio. E o atual prefeito, inclusive foi matéria até do seu plano de governo, foi muito debatido nos comícios que ele realizava, sobre o convênio médico que ele estaria viabilizando para os funcionários que ficaram sem. E a gente sabe que o sindicato municipal, dos trabalhadores municipais, no começo do ano, e foi feita uma reunião com esses funcionários e aposentados que estavam sem o convênio, mas muitos não puderam adquirir o convênio devido ao alto custo, né? A gente sabe que muitos acabaram fazendo a aquisição do convênio,
as pessoas mais novas, porque foi um preço até acessível. Mas as pessoas acima de 60 anos, principalmente os aposentados, não foi possível aquisição, devido a cota custar quase R$500 por pessoa. Então a pessoa geralmente ganha ali o salário mínimo e não dá para pagar para ele e para a esposa, ou para a esposa e para o marido um convênio. Então a gente quer saber do prefeito se ele está desenvolvendo alguma outra, se ele está procurando uma outra saída para atender esses munícipes, ou não está, se paralisou isso, se vai ser só esse convênio mesmo, só esse plano que foi oferecido através do Sindicato dos Trabalhadores Municipais. Então quer saber as informações, quantos adquiriram, quantos que não puderam adquirir, como está esse problema dos convênios aí. O outro requerimento de 283/2017 são sobre as informações de aquisição de instrumentos para a Banda Municipal Cruzeiro do Sul. A gente teve informação, inclusive o vereador Dentinho, ele tinha uma verba lá na Funarte que estava travada, né? É uma verba de R$100 mil. O vereador Dentinho intercedeu junto aos seus deputados e foi liberada a verba a questão de 1 mês e meio, 2 meses atrás. Mas nós não temos as informações ainda se já foram adquiridos os instrumentos, então a gente quer saber como está o processo aí de aquisição dos instrumentos da Banda Municipal Cruzeiro do Sul. Muito bem, 12h mais 22 minutos. Como falamos sobre a questão saúde, ontem inclusive nós recebemos o prefeito municipal falando sobre vários assuntos, e um dos assuntos foi justamente a questão da saúde, porque eu me recordo, o vereador, que nós, em sessões, porque a gente está ali diariamente acompanhando, foi amplamente debatido. Eu não me lembro agora quem foi o autor da propositura, se foi o Gustavo, foi um dos vereadores que fez uma proposta sobre a questão de saúde, inclusive Gustavo, questionando o fechamento do PA, sobre o acarretamento de questões em relação ao pronto-socorro. E ontem o Gustavo disse que recebeu, né? Foi o Gustavo que foi o autor da matéria. E recebeu e foi subscrito por todos os vereadores. E o prefeito disse, inclusive foi matéria de jornal, matéria da imprensa, saiu publicada essa semana no Jornal do Porto, de que, diferentemente do que se falava, os números contradizem a questão de que o atendimento do pronto-socorro houve uma sobrecarga. Os números comprovam que não. O senhor já chegou a ver a resposta, porque chegou ontem, eu não sei, o Gustavo disse que ia encaminhar a cópia. Como é que o senhor vê essa questão? Cobra-se, que inclusive, eu lembro, se não me falha a memória, o próprio vereador Alan, ele chegou a mencionar que ele era usuário do PA, eu não tenho convênio, eu uso o PA, eu não lembro se teve algum outro vereador que usou, ele disse que ele sente que foi prejudicado, isso na fala ali da tribuna. E agora o prefeito ontem anunciou, através até dos dados, dos números, de que não houve um prejuízo. Eu queria que o senhor, como vereador, e recebendo também diariamente na Casa de Leis, porque a gente tem percebido que muitas pessoas vão até a Casa de Leis, e também me recordo que vereadores falaram de cada 10 pessoas que vêm aqui, 7 reclamam da saúde. Então eu queria que o senhor fizesse esse comentário, porque está havendo um contraditório. Vocês afirmam que houve um prejuízo e os números dizem que não. Bom, Paulinho, vamos lá. Com relação ao requerimento do vereador Gustavo, onde todos os vereadores subscreveram o requerimento, todos usaram a tribuna para estar falando sobre a saúde. O Gustavo recebeu ontem as informações, né, a resposta. Ele ficou de passar para a gente, né, mas ainda não passou e ainda não está no site, que o vereador que é o propositor do requerimento, ele recebe primeiro, depois é escaneado e jogado no site, porque é público. Inclusive, o público pode acompanhar no site da Câmara Municipal as respostas dos requerimentos que os vereadores fazem lá durante a sessão. Mas é notório que a saúde, no âmbito geral do Brasil, né, federal, ela é deficitária, né? Nós sabemos das dificuldades do sistema do SUS, né, de estar atendendo a população. E aqui em Porto Ferreira não é diferente, até porque é uma cidade operária,
Tivemos o problema desses funcionários públicos municipais perderem seus convênios. Tudo isso acarreta no maior procura do SUS. Então é notório a gente saber que o prefeito, ele fechando o PA e fechando o posto do Águas Claras, é notório saber que ficou um déficit um pouco maior. Se já existia o déficit, aumentou. E onde vai cair essas pessoas? No pronto-socorro. Vai cair no posto de saúde do Jardim Anésia. Por quê? Porque os moradores que que utilizavam esses departamentos que foram fechados, ele vai procurar os outros locais. Então é notório saber que aumentou sim a demanda desses outros locais. Então eu não tomei conhecimento ainda das respostas, mas não é difícil aqui a gente analisando, a gente saber que lógico que aumentou. Então eu vou tomar conta vou tomar nota dessa resposta para até a gente ver o que a gente vai estar fazendo as indagações nos próximos requerimentos. Porque foi como o nobre vereador Alan disse e outros vereadores disseram, a economia na área da saúde não é legal, porque o mínimo já é deficitário. Se a gente cortar mais ainda, vai piorar. Isso não tenha dúvida. Então, mas aqui vale ressaltar o grande trabalho que a Vera vem fazendo frente à pasta. É uma pessoa que não mede esforços para estar atendendo a população, para estar atendendo as demandas que a gente tem encaminhado lá para o Departamento de Saúde, tem se desdobrado. Então, a gente tem que destacar o grande empenho que ela está tendo frente à pasta da saúde. Bom, meio-dia mais 27 minutos, são duas questões. Uma delas é em relação à tribuna livre, que foi mencionado pelo presidente também, que já na outra gestão ele tentou, não conseguiu. E nós sabemos que a população, ela gosta muito de opinar, trazer, inclusive pelas redes sociais. Na opinião do senhor acredita que a tribuna livre, abrindo espaço dentro, logicamente, de uma legalidade, respeitando o tempo, fazendo as inscrições previamente, o senhor acredita que isso venha colaborar com o trabalho legislativo? A tribuna livre, se ela for bem usada, né, se tiver os regulamentos certinho, eu acho que vai somar sim, tá? O vereador Miguel, ele apresentou a matéria, né? Está nas comissões, está no prazo de emendas. Nós estamos analisando, fazendo algumas emendas ao projeto, porque se ela for bem utilizada, se tiver uma regulamentação certinha que prevê lá o que o cidadão pode, o que o cidadão não pode, eu acho que ela vai somar bastante para casa. Então a gente está analisando juntamente com os demais vereadores algumas emendas, né? Algo que tenha faltado no projeto, que a gente entende que vai somar. E em breve esse projeto estará sendo mandado ao plenário para aprovação e eu tenho certeza que será aprovado de forma unânime. Porque como eu disse para você, quando ele bem certinho, com certeza, além da população ganhar muito com isso, a Câmara também vai ganhar, que vai poder estar recebendo esse cidadão, recebendo essas pessoas para usar a tribuna, e a gente vai ter como utilizar esse material para estar somando no nosso trabalho. Muito bem, meio-dia mais 29 minutos, estamos conversando na terça legislativa com o professor Sérgio. Na segunda meia hora, o entrevistado é o Gideon dos Santos. E a exemplo, vereador, do que acontece nas sessões camarárias, sempre existe a oportunidade da palavra livre final para o vereador. Então nós aproveitamos esses minutos finais para também conceder a palavra livre ao vereador professor Sérgio. Bom, primeiramente gostaria de agradecê-lo, né, mais uma vez, esse trabalho que você tem feito, não só nas transmissões das sessões camarárias, né, que a gente sabe que é muito importante, que muitas pessoas trabalham, outras não podem comparecer, mas a gente sabe que muitas pessoas têm utilizado essa ferramenta, que é a Rádio Comunidade FM, e têm ouvido, né, as sessões, porque as pessoas comentam com nós na rua, e também esse espaço legislativo que você cede para a gente aqui às terças-feiras. Porque muitas pessoas, como eu disse, não podem comparecer e acabam não sabendo o nosso trabalho que está sendo feito ali no dia a dia na Câmara Municipal. E aqui é um espaço que a gente tem para que a gente possa
trazer a informação para os nossos ouvintes. Então, parabéns, obrigado por esse espaço. É muito importante, não só para nós, mas também para todas as pessoas da comunidade ferreirense aí. E gostaria de dizer também que essa semana passada, agora, a gente teve na quinta-feira, juntamente com o vereador Dentinho e com o comandante interino da Polícia Militar, o Regis, numa reunião na cidade de São Carlos, na Câmara Municipal, onde esteve presente lá diversos vereadores das 7 regiões que compõem o 38º Batalhão da Polícia Militar, e também esteve presente o Coronel Camilo, né, que é o deputado estadual que representa a Polícia Militar, que foi comandante na época do governador Kassab. E também está sendo criado um colegiado, né, um consórcio, dos municípios, que é um consórcio que vai ser composto por um colegiado político dessas 7 cidades, com o objetivo de discutir e conseguir implementar verbas para que essas cidades sejam beneficiadas com relação à segurança pública. Muito importante essa atitude, né, essa ideia que o comandante Wellington teve da polícia do 38º Batalhão de estar juntando, porque como a gente discutiu lá, a gente chegar aqui da cidade de Porto Ferreira, uma cidade de 60 mil habitantes praticamente, no governador e pedir uma verba para que seja implementado algo da segurança pública, é uma coisa. Agora, se a gente chegar com um colegiado político com mais de 500 mil habitantes, o peso é diferente. Então, isso vai beneficiar bastante, além de também a gente estar debatendo, ali, trocando ideias sobre a segurança pública nesses municípios. Então, é uma lei que vai entrar em vigor em breve aqui na Câmara Municipal também, e Porto Ferreira vai compor, então, esse colegiado político. Certo? Então, eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez e desejar a todos aí um bom dia e uma boa semana.